né? Já podemos começar. Então, boa noite, minha aluna, boa noite, meu aluno. Hoje a gente está aí na live de número 13 já, e a gente vai falar hoje sobre coagulação e como que o sistema imune interfere e é extremamente importante nesse processo. Se você está assistindo isso por uma gravação, o tema é o mesmo, né? A gente está falando aí de como que acontece a coagulação sanguínea. A gente vai passar por todas as etapas da coagulação, iniciando ali, conhecendo primeiro, né, como que funciona, como que a gente mantém o nosso sangue fluido, né, a importância das células endoteliais para manter esse sangue fluido, né, não coagulado, né, e depois a gente vai passar para a hemostasia em si, que é todos os processos envolvidos ali até o final, que é a quebra daquela rede que é formada, né, que é aquela rede de fibrina, né? Então a gente vai falando bastante ali da hemostasia primária, que é aquela primeira resposta ali de vasoconstrição, de formação daquele tampão plaquetário, né, que vai dar ali que vai tampar ali, impedir o sangramento naquele primeiro momento, e depois a gente chega falando da hemostasia secundária, que aí a gente fala da cascata de coagulação com bastante tranquilidade, o processo depois ali de contração do coágulo, né, de retração do coágulo para uma posterior fibrinólise, que é quebrar aquela rede de fibrina que foi formada, né, durante ali o processo da coagulação. E aí, no final, a gente fala um pouquinho dos testes, né, principalmente do teste de trombina, né, o teste de protrombina, né, tempo de protrombina, perdão, tempo de tromboplastina parcial, e a gente vai entender por que ele é um teste muito bom para a gente ver disfunções relacionadas com os fatores da coagulação, mas ele não serve para ver disfunção plaquetária, para ver problema com plaqueta. Então, muitas vezes, né, em cirurgias, né, os cirurgiões, enfermeiros são pegos aí de surpresa por conta de disfunções plaquetárias e não disfunções de problema de coagulação, né? Disfunção plaquetária seriam outros tipos de testes, né, que não são esses testes de coagulação, que é o caso do tempo de protrombina, né, e o tempo de tromboplastina parcial. À medida que a gente for andando aí na cascata da coagulação, a gente vai falando aí de alguns elementos importantes da resposta imune, que promovem ali, favorecem a coagulação sanguínea, né? E eventos que acontecem no sistema imunológico que servem como anticoagulantes também, né? Que aí a gente fala mais no final ali do processo inflamatório. Então, a gente vai ver isso daí, todas essas etapas hoje, e no final a gente dá uma passagem geral aí. Eu fiz um desenho de um grande vaso sanguíneo aqui, a gente vai talvez preencher ele todo ali com toda essa sequência de eventos. No final a gente volta vendo ali o que a gente tem de detalhe para falar, né? Alguns pontos ali parecem decoreba, mas na verdade não é, porque vocês vão ver que cada pedacinho dessa questão aí da coagulação, desde o processo plaquetário, né, até o final, até a fibrinólise, cada um ali desses detalhes pode ser um local ou de ação de medicamento ou uma possível disfunção aí em termos de coagulação, para mais ou para menos, né? Ou uma trombofilia, um aumento aí da quantidade aí do favorecimento de tromboses, né? Ou daquela questão de doenças aí que são anticoagulantes, né? Um caso mais clássico aí são as hemofilias, né? Que são deficiências aí de fatores da coagulação. Então a gente vai passando por isso tudo e aí vocês vão percebendo como que a coagulação ela é uma sequência assim de eventos, né? Que se intercala ali em muitos momentos, mas que ela segue uma sequência um pouco lógica, né? A gente vai ter que falar de via intrínseca e via extrínseca, né? Que acaba sendo duas vias ali que convergem para o mesmo lugar, para uma via comum, mas que acontecem ali ao mesmo tempo, né? O objetivo principal da cascata de coagulação, de qualquer cascata, quando a gente pensa em cascata de sinalização ou cascata de complemento, ativação, é a gente sempre amplificar a resposta. Então, como a gente vai começar dos primeiros fatores da coagulação, que a gente vai falando de ordem decrescente, os primeiros fatores da coagulação, eles têm muito pouquinha quantidade no sangue. À medida que a gente vai ativando um, que vai ativando o outro, que vai ativando o outro, a gente vai aumentando essa concentração, até chegar no fibrinogênio, né, que é uma proteína aí que responde por mais ou menos 4 a 5% das nossas proteínas do sangue.
né? E aí a gente tem uma grande quantidade de fibrinogênio e aí a gente forma aquela rede de fibrina, que o ideal, o que acontece normalmente, é ela ser formada exatamente no local aonde aconteceu a lesão. E a gente vai entender no final disso tudo por que essa rede de fibrina ela começa a ser formada coágulos em diferentes locais. Por que acontece essa coagulação intravascular disseminada? Agora a gente está mais, no caso da Covid, né, que está mais em foco isso, mas que é bem comum em grandes traumas, na sepse, em grandes queimaduras, né, em queimaduras que atingem o corpo inteiro, né? Então, isso tem muito a ver com essa chuva de citocinas, com essa grande produção de resposta inflamatória. O ideal é ela acontecer localizada, né? E a rede de fibrina, ela serve exatamente para isso, para formar aquela rede no final, né? E juntar e prender tudo ali naquela região do coágulo, não deixar nada soltar, não deixar nada sair, não formar ali um embolismo, né, que é quando esses trombos se soltam, e aí ela fica colada ali até que o processo inflamatório se resolva, até que venham ali os macrófagos, comecem a remover aquela região e a gente comece a realizar a fibrinólise, que é a quebra dessa rede de fibrina. Então a gente vai passar aí por todos esses eventos, é uma grande quantidade de eventos, mas acho que a gente consegue falar tudo isso aí em 1 hora, tá bom? Deixa eu dar só um alô para quem, se chegou mais alguém aqui no YouTube. Então, gente, vamos lá, vamos começar, e é um prazer receber vocês aqui, todos vocês, e vamos lá começar a fazer esses desenhos aqui, beleza? Então, vou colocar aqui em cima, então aqui, a gente tem ali um dos principais agentes, né, que a gente tem nesse processo. Primeiro, a gente vai falar do processo de como que o nosso sangue permanece fluido. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui agora é essa questão. Deixa eu só colocar isso daqui. Deixa eu botar ele para o lado aqui, peraí. Aqui tá bom. A gente vai ver a primeira coisa aqui, que vai ser a fluidez do sangue. Como que a gente mantém essa fluidez sanguínea, né? Como que a gente mantém o nosso sangue no estado líquido ali, não mantém ele no estado coagulado? Por que isso acontece só em algumas patologias e durante ali o processo de coagulação, que é quando a gente tem um rompimento, né, de vaso sanguíneo? Então, aqui a gente tem as nossas células endoteliais, que é essa redezinha vermelha aqui, ó, vou colocar o nome dela aqui, que são as células endoteliais, que é uma camada de células única, uma camada de células simples. Deixa eu só voltar aqui para o riscado, um momento. Então, é uma camada simples de célula que reveste aí todos os nossos vasos sanguíneos, né? Sejam vênulas, artérias, arteríolas, a gente vai ter essa camada aí. As outras camadas diferem, mas aqui a gente vai ter essas células endoteliais. Então, só de olhar aqui, a gente já vê uma função importante dessa célula endotelial. É separar o sangue, né, que está aqui embaixo, separar o sangue do tecido, que está aqui em cima. No caso, tecido conjuntivo. Né? E aqui a gente tem uma fibra de colágeno. Então, a primeira função da célula endotelial é ela separar o sangue do colágeno. Por que é importante essa separação? Porque dentro do tecido, a gente tem proteínas que vão ativar as plaquetas, que vão promover a coagulação. E isso é muito bom, né? Porque quando a gente tem um rompimento de vaso sanguíneo, a gente tem esse contato do sangue com o tecido e isso vai levar a uma ativação plaquetária e a sequência de eventos que culmina ali na coagulação. Então, a primeira coisa, as células endoteliais estão separando ali o sangue, né, do nosso tecido. Além disso, as células endoteliais, elas possuem aqui uma bela rede de glicocálides, né, que é aquele componente de carboidratos aí das células endoteliais, aqui em verdinho. Então, eles têm uma bela rede de carboidratos ali, né, glicocálides, formando essa rede de carboidratos, né, que funciona como um gel que vai reduzindo o atrito ali das hemácias, dos leucócitos, de tudo isso. Então, o sangue ele passa suave ali
a gente não tem ali um contato, praticamente não tem um contato direto da célula, dos leucócitos e das hemácias com a célula endotelial. Então, essa rede ali de glicocálix, né, que é o conjunto de carboidratos que a gente tem na nossa membrana plasmática, faz com que esse fluxo seja suave, né, sem ter atrito entre as células, porque isso pode provocar, né, uma lesão e desencadear eventos inflamatórios. Problemas aí no glicocálice podem estimular ali a aterosclerose, né, eventos inflamatórios que acontecem dentro dos vasos sanguíneos. Então, o glicocálice ele é um importante fator aí, de proteção. Além do glicocálix, as células endoteliais, elas secretam alguns elementos importantes. Um desses elementos é o óxido nítrico, chamado NO. O óxido nítrico ele tem uma importância em manter as plaquetas desativadas e ele atua também aqui embaixo, ó, na outra parte, que é o músculo liso, mantendo esse músculo relaxado, controlando os processos ali de contração muscular. Uma das etapas que a gente vai ver durante a coagulação é a vasoconstrição. E muito dessa vasoconstrição, quando a gente fala de artéria, de arteríola, acontece por causa da contração do músculo liso. E o NO, o óxido nítrico, né, ele acaba mantendo esse músculo ali relaxado. Não é à toa que ele é importante na própria ereção, né? Ele é um importante agente liberado na ereção, porque ele provoca o relaxamento, e aí entra aquela grande quantidade de sangue, e aí o homem tem a ereção. Aqui, no caso, a ideia é manter ali o sangue fluido, não manter a vasoconstrição, manter ali um equilíbrio. Então, o NO é extremamente importante para isso. Além do NO, ele produz também uma importante ali, prostaglandina, que é a PGI2, que é também chamada de prostaciclina. Essa prostaciclina, ela atua principalmente nas próprias plaquetas. Aqui a gente tem uma plaqueta. Mantendo aí essa plaqueta inativa ou desligada. As plaquetas, elas são lotadas de grânulos, né? Tem grânulos denso, grânulos alfa, vários grânulos, né? Tudo, praticamente tudo que tem dentro da plaqueta é muito pró-coagulante, é muito a favor da coagulação. Então, quando essas plaquetas são ativadas, e a gente vai ver como que acontece o processo de ativação, elas começam a secretar os seus grânulos, né? E aí esses grânulos vão fazer o quê? Além de ativar a cascata da coagulação, vão ativar outras plaquetas. E aí essas plaquetas, elas tendem a se agregar. Então, as prostaciclinas, elas são muito importantes para manter as plaquetas ali num estágio ali desligado, um estágio importante para que elas não degranulem e não comecem a se juntar ali, a formar pequenos, né, microcoágulos. Então, a gente tem esses dois elementos que são importantes. Um dos componentes importantes aqui do glicocálix, também extremamente importante para a gente manter a coagulação, a anticoagulação, na verdade, que eu vou desenhar aqui numa célula endotelial. Então, é um carboidrato, faz parte de um carboidrato, é aquilo que a gente conhece como heparansulfato ou sulfato de heparina, é a própria heparina, né, que é ali o heparansulfato. Então, a gente já tem isso aí como um componente ali das nossas células endoteliais, né? E o que o heparansulfato faz? Ele ativa uma proteína, ele mantém uma proteína ativa chamada de AT3, que é a antitrombina 3. Então, o próprio nome dela já fala o que ela faz, né? Ela desliga a trombina. A gente vai ver lá no final que a trombina, ela é um importante elemento pró-coagulante, né? Ela dá o sinal final para transformar o fibrinogênio em fibrina e formar a rede. Então, o AT3, ele atua principalmente aí na trombina, impedindo a coagulação, e de quebra ainda inibe outros fatores da coagulação que a gente vai ver mais para frente. Fator 9,
fator 10. Então, a heparina faz isso. Quando a gente dá heparina injetável, ela faz a mesma coisa. Ela vai ativar a antitrombina 3, e aí a antitrombina 3, né, vai desligar a trombina, desligar o fator 9, desligar o fator 10, então a gente vai ter ali uma ação anticoagulante e o sangue se mantém fluido por mais tempo, enquanto a gente tem a heparina ali sendo utilizada. Então, ele é um mecanismo natural também de controle do nosso corpo, presente nas células endoteliais, que fazem com que a gente mantenha o nosso sangue fluido. Então, a gente tem mais um aí, um importante controle. E agora eu quero mostrar para vocês um outro controle que é bastante importante, que agora é uma proteína de membrana. Eu estou desenhando aqui embaixo, em amarelo, que é a chamada trombomodulina. Então, repare no nome dessa proteína. Trombo, coágulo, modulina, de modular. Então, ela controla a formação de trombo. Então, quando a gente vê esse tipo de proteína, a gente sabe que ela é uma proteína anticoagulante, né? A trombomodulina. O que a trombomodulina faz? E aí que está uma das coisas que gera mais confusão na questão da coagulação. A trombina, eu falei aqui com vocês, que ela é pró-coagulante. A gente vai ver isso lá no final. O que ela faz? Ela transforma o fibrinogênio em fibrina. Só que, além disso, a trombina ela tem aí duas faces. Ela pode ser também anticoagulação. Então, a trombomodulina, ela atua na trombina ou na protrombina, que a gente vai ver que é o nosso fator 2 ali da coagulação, né? E aí faz com que a trombina aqui, ó, ative uma outra proteína. Então, repare que a gente vai falando de bastante proteína diferente, que é a chamada proteína C. Perdão. Não é proteína C reativa, tá, gente? Não confundam, é a proteína C. Então, vamos lá. A trombomodulina faz com que a trombina passe de pró-coagulante para anticoagulante. Então, quando a gente tem trombomodulina no nosso vaso sanguíneo normal, fluido, a trombina fica no estado anticoagulante. E aí ela mantém essa proteína C num estado ativo. E a proteína C, ela inibe alguns fatores da coagulação também, como o fator 5 e o fator 8. A gente já vai ver lá na frente aonde que esses fatores entram. Então, a gente tem esse conjunto aí de fatores. Então, o que é importante disso daqui, né? Que são todos os mecanismos de controle que a gente tem. Mas em relação à resposta imunológica, um dos mais importantes é esse daqui, ó, a trombomodulina. Vocês vão ver que quando a gente começa um processo inflamatório, a gente começa a produzir TNF-alfa, a gente começa a produzir IL-1, a gente começa a produzir IL-6, que são as proteínas pró-inflamatórias mais comuns ali para iniciar um processo inflamatório. Essas citocinas, principalmente o TNF-alfa, reduz a expressão de trombomodulina, diminui essa expressão da trombomodulina. Ou seja, a gente perde um importante regulador da anticoagulação. E isso é bom demais quando a gente tem um processo inflamatório localizado. Porque quando a gente tem um processo inflamatório, a gente quer favorecer a coagulação, porque normalmente o processo inflamatório ele vem acompanhado aí de uma lesão endotelial, né, de uma lesão de vaso sanguíneo. Então a gente desliga um pouco essa trombomodulina para a gente favorecer a coagulação. O problema vai acontecer quando a gente tem muito TNF circulante. E aí a gente fala disso lá no final em relação à coagulação intravascular disseminada. Então, isso aí é um dos mecanismos assim,
mais importantes, né, em relação a esse aumento da coagulação dentro dos vasos sanguíneos. Um outro mecanismo importante, que na verdade nem é um mecanismo, é que, como eu falei com vocês, as células endoteliais, elas impedem, né, o contato com o tecido. Por quê? O colágeno, ele é pró-coagulante. A gente vai ver daqui a pouco o que acontece com o colágeno. Então, impedir o contato do colágeno com as plaquetas é show, porque aí a gente não tem coagulação. E além disso, aqui a gente tem, ó, desenho aqui os fibroblastos, né, membros ali do tecido conjuntivo. Os fibroblastos são chamadas células portadoras do que a gente chama de fator tecidual. É uma proteína de membrana, vou desenhar aqui, ó, FT, extremamente importante para a gente ativar a via extrínseca da coagulação, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Então, quando a gente tem o nosso endotélio íntegro, né, sem nenhum tipo de lesão, sem nada, a gente tem todos esses fatores funcionando. A gente individualizou o nosso tecido, então não tem contato com o colágeno e não tem contato com o fator tecidual. Então, beleza. A gente está produzindo óxido nítrico, mantendo o músculo ali relaxado, deixando essas plaquetas desativadas. A gente está produzindo prostacyclina, que também está deixando essas plaquetas desligadas. A gente tem o heparansulfato, né, um carboidrato que fica na membrana plasmática, ativando a antitrombina, que é contra a trombina, né, para desativar os fatores da coagulação, ou pelo menos manter eles desativados. E a gente tem a trombomodulina, ativando a face anticoagulante da trombina. Parece confuso, mas não é. E aí a gente tem tudo isso favorecendo que o nosso sangue não coagule. Tá? Então a gente tem esses N elementos aí, e claro que cada um desses elementos, eles podem ser geradores aí de problemas, né? Tanto para pró-coagulação ou para anticoagulação, né? A gente tem alguns defeitos aí de colágeno, né? A gente tem alguns defeitos aí de quantidade de fibrinogênio, que são algumas doenças genéticas, né? Então, depois a gente vai voltar falando de cada um aí, de cada um não, a gente vai dando uma visão geral, se vocês lembrarem de algum, e a gente vai falando no decorrer da aula. Então, a gente tem isso acontecendo dentro do nosso vaso sanguíneo no estágio normal. E aí a gente vai passar por um segundo momento. E aí, nesse segundo momento, a gente vai ter uma lesão no endotélio. Então, olha aqui embaixo, ó. Deixa eu só ver em qual camada que eu desenhei isso aqui. Eu não estou conseguindo apagar. Só um momento, pessoal. Achei. Então, vamos lá. Ó, então, agora a gente vai ter uma lesão. Então, eu estou apagando aqui embaixo, ó, perto ali do fibroblasto do colágeno. Então, a gente teve alguma lesão de qualquer ordem aí que rompeu ali as nossas células endoteliais. Lesionou essas células endoteliais, certo? Então, a gente teve aqui uma perda de célula endotelial, deixando essa célula endotelial lesionada, tá? Então, a gente teve ali uma lesão qualquer aqui dos vasos. Vamos desenhar ela aqui bem destruidinha. Então, agora vão começar a aparecer as etapas da coagulação. Vou escrever as etapas aqui, só para a gente não se perder. A gente vai falar de 5 etapas aí da hemostasia. Começando falando da hemostasia primária, não vou dividir em hemostasia primária e hemostasia secundária, vamos dividir aí nas 5 etapas. Né? Primeiro, a gente tem aquele primeiro momento de vasoconstrição, que eu falei com vocês. Vamos chamar aqui de espasmo vascular. A gente vai ter esses espasmos vasculares, já vamos explicar o que é isso, o que acontece, por que acontece a vasoconstrição. Num segundo momento, formação do tampão plaquetário. O tampão plaquetário ele é formado só da interação das plaquetas com o seu meio externo e entre si. Então, primeiro elas vão aderir a alguma coisa, que a gente já vai ver, e depois elas vão agregar entre si. E aí a gente forma o tampão plaquetário. E aí, no terceiro momento, vem a temida. Né? E aí vem o pavor, que é a cascata da coagulação. E aí a gente tem a cascata
A cascata da coagulação vai envolver, né, as proteínas plasmáticas, que a boa parte delas é produzida lá no fígado, né, de fator 13 até fator 1, né, passando aí pelo fator tecidual também, que a gente vai falar. Lembrando que os primeiros fatores têm outros nomes também. Né? O fator 1 é a própria fibrina, o fator 2 é a trombina, né? O fator 3 é o fator tecidual, né? E os demais fatores aí, eles recebem os números e aí a gente vai falando de cada um. Depois a gente vai ter a retração do coágulo. Então aí a gente vai ter um coágulo formado mesmo. Lembrando, a formação do coágulo, ela não é só a plaqueta, né? Ela é a fibrina ali aprisionando também as hemácias. Tá? Então, a gente vai ter a retração do coágulo junto com o reparo, né? Que a gente vai ter o reparo tecidual já acontecendo. Por 5, em quinto lugar, que a gente até mencionou na aula passada, vai ser a fibrinólise. A fibrinólise é o quê? A gente vai começar a quebrar aquela rede de fibrinas, porque ali a gente já tem um local que está cheio de macrófago, porque o processo inflamatório já está no final, né? E aí a gente vai começar a quebrar aquela rede de fibrina, né, para a gente acabar liberando ali a passagem, né? O vaso sanguíneo já foi reparado, né? A gente já tem ali uma nova camada de célula endotelial, né? Então a gente vai ali remover agora aqueles restos de coágulo, né? O resto de fibrina, e aí a gente tem que quebrar essa fibrina. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, primeiro tema aqui, vai ser o espasmo vascular. Como que acontece ali a vasoconstrição? O processo de lesão tecidual aqui, pessoal, voltando aqui embaixo, ó, aqui na célula endotelial, quando essa célula endotelial ela está lesada, a primeira coisa que vai acontecer é que, se ela está lesada, ela já não está expressando mais heparan, por exemplo. Já não tem heparina mais, porque lesou a membrana, né? Perdeu ali parte da membrana. E aí ela também não tem trombomodulina, porque provocou uma lesão na membrana, né? A trombomodulina se perdeu ali, né? De alguma forma, e ela foi lesionada, então a gente já perde 2 fatores importantes que mantêm o nosso sangue fluido, né? A ausência da heparina naquela região e a própria trombomodulina. E uma célula lesada também não consegue produzir nem prostaciclina, nem óxido nítrico, nada, né? Então, nessa região aqui, a gente tem um conjunto de fatores favorecendo a formação de um coágulo. Além disso, a célula endotelial lesionada, ela começa a produzir, desenhando aqui, ó, em azulzinho, em azul vai ficar um pouco confuso, em laranja. Ela começa a produzir algumas substâncias que são chamadas endotelinas. A gente tem várias delas. Uma delas é a ET1, endotelina do tipo 1. É a mais comum aí em todos os vasos sanguíneos. O que a endotelina do tipo 1 ela faz? Ela vai lá no músculo liso, esse aqui é um músculo liso, aqui embaixo, então a gente está pensando em artéria, em arteríola, e ela estimula, né, a contração desse músculo liso. Então, a endotelina atua na musculatura lisa, e aí a gente tem um músculo liso que vai aqui, ó, que a gente tem actina, miosina, né? No caso do músculo liso não, né? A gente tem a ação tem actina e miosina, mas é via calmodulina, né? Através do cálcio lá, e aí a gente vai ter, a gente não tem as estrias, né? E aí a gente vai ter esse músculo se contraindo. Aí a gente tem a contração. E aí a gente tem a contração, e junto com a contração, né, a gente tem o que a gente chama de vasoconstrição. Num primeiro momento. Então, antes daquela vasodilatação, que a gente fala na inflamação, a gente tem a vasoconstrição, que acontece ali nos primeiros minutos, ali nos primeiros segundos, né? Rapidamente a célula foi lesionada, já começa a jogar, secretar endotelina, que já estimula a vasoconstrição. Aqui a gente tem aqueles nociceptores, lembram deles? Os nociceptores, né, quando eles têm algum tipo de lesão, a própria produção de prostaglandinas, de leucotrieno, estimula que os nociceptores, e aí os nociceptores estimulam a nossa musculatura lisa. E aí ele também é um outro mecanismo para a gente ter o espasmo vascular. Então a gente teve uma lesão, liberamos endotelinas,
Começou o processo inflamatório, produção de prostaglandina, leucotrieno, estimulou também os nossos receptores. A soma da endotelina mais os nossos receptores estimulam a contração da musculatura lisa, o vaso sanguíneo começa a se contrair, né? A própria célula endotelial também se contrai, né? E aí a gente começa a ter essa vasoconstrição. Além disso, né, o próprio contato aqui do músculo liso, né, com o próprio agente lesionar que causou a lesão, se for uma bactéria, qualquer coisa, vai estimular aquele processo lá, aqueles mecanismos miogênicos, né, que são mecanismos normalmente, né, de controle de pressão arterial. Acontece bastante no rim. Mas em momentos de lesão, aí, principalmente de arteríolas, a gente ativa também esses mecanismos miogênicos, né, que é o próprio contato ali com o músculo liso, né, de qualquer coisa estranha, fragmento de colágeno, alguma destruição tecidual, estimula esses mecanismos miogênicos que também vai favorecer ali a contração vascular. E aí a gente tem esse primeiro momento, esse espasmo vascular, que provocando ali essa vasoconstrição. Então, a gente vai ter uma contração aqui primeiro, né, para favorecer ali, para reduzir o fluxo sanguíneo, para segurar ali o sangue, para a gente não perder muito sangue. Lembrando, né, que o vaso sanguíneo ele não sabe se a lesão é muito grande, se a lesão é muito pequena. Ele vai atuar sempre ali da mesma maneira. Se for uma lesão muito grande, ele vai ter muita dificuldade de vedar aquela lesão. Se for uma lesão menor, com a vasoconstrição, com a posterior agregação plaquetária e coagulação, ele consegue realizar. Ou então, tem que ter o auxílio ali cirúrgico, né, de fechar ali as veias ou as artérias para parar a vedação e ajudar, né, o processo de coagulação. Então, esse primeiro momento aqui é aquilo que a gente chama de espasmo vascular. Começa aqui com a célula endotelial lesionada, estimulação dos nossos receptores, mecanismos miogênicos, né? Lembrando que processo inflamatório produz prostaglandina, produz leucotrieno, estimula também os nossos receptores, provoca dor, não só provoca dor, como também estimula a vasoconstrição. Então, esse foi a primeira etapa, né? E aí vamos para a segunda, que é a formação do tampão plaquetário. Então, aí na nossa circulação, a gente tem por volta aí de 150K, se não me engano, até 350, eu acredito. Até 350K de plaquetas. As plaquetas não são células, né? São fragmentos do citoplasma do megacariócito, né? Que é liberado lá na medula óssea. A gente tem aquele megacariócito, que é aquela célula enorme lá que fica dentro da medula óssea. Ela é muito grande, ela vai chegando até o final lá dos vasos sanguíneos da medula óssea, dos sinusoides, e ela não consegue passar, e aí ela vai picotando o seu citoplasma. E cada citoplasma, cada pedacinho do citoplasma daquele é uma unidade funcional, que é uma plaqueta. No estágio desligado, elas são redondinhas. Ela tem uma formação arredondada. E dentro dessas plaquetas, a gente tem um monte de grânulo, né? Ela é lotada de grânulo. Os principais grânulos que as plaquetas têm é o quê? ADP, que é aquele mesmo que vem lá do ATP. Ela tem a tromboxana, tromboxana A2, serotonina e cálcio. E outros, né? E outros fatores ali. Fatores da coagulação, a plaqueta também tem, não vem só do fígado, ela tem alguns fatores da coagulação também, mas esses aqui talvez sejam os principais, porque eles vão desencadear a ativação de outras plaquetas, para formar ali, né, o tampão plaquetário. Então, de novo, vamos desenhar nossa lesão aqui. Aqui a gente está desenhando ali o nosso endotélio lesionado. Vou fazer um pouquinho maior aqui, para a gente conseguir fazer um tampão plaquetário bem feito, né? Ó, então essa célula está lesionada, ela mais esquisitinha aqui, né? Foi lesionada, e aí lesionou, todos aqueles processos anteriores, né, continuam acontecendo, endotelina, vasoconstrição, só que tudo aqui acontece muito rápido.
Além da endotelina, essas células produzem um fator extremamente importante, que é até uma doença genética bem caracterizada, né? Que é o fator de von Willebrand, que é o FVW, né? Que a gente abrevia, né? Que é o fator de von Willebrand. Então, a célula endotelial produz o fator de von Willebrand. E o fator de von Willebrand, ele adora se ligar ao colágeno. Então, quando essa célula é lesionada, ela começa a jogar fator de von Willebrand. E aí ele cai aqui, ó. Vou desenhar ele aqui. É o FVW. E vou desenhar ele do lado de cá. É uma proteína, né? Que é aí o chamado fator de von Willebrand. E aí, qual que é a importância aí desse fator de von Willebrand? Ele funciona, gente, como se fosse, né? Ele funciona como um local para a plaqueta aderir, para ela dar aquela grudada nela que ela precisava. Ela estava lá, tem vários outros fatores que estão acontecendo que vai favorecer a ativação plaquetária. Mas ela tem um receptor ali chamado de GP1B, né? Acho que é GP1B mesmo? Eu acho que eu esqueci o nome agora. GP1A ou GP1B. Daqui a pouco eu lembro o nome e a gente fala dele aqui. Então, quando tem um fator de von Willebrand aqui, a plaqueta ela tem um lugar para se aderir e aí ela vai se ativar ainda mais. Então, a plaqueta chega aqui, ó, e através desse receptor aqui, que é o GP1A2B, se eu não me engano. Estou colocando o nome dele aqui só porque ele é uma deficiência importante também. Tem pessoas que têm deficiência em GP1A. E aí elas não têm problema, por exemplo, com os fatores da coagulação. Elas têm problema de agregação plaquetária. Né? Nesse primeiro momento aqui, a gente está falando, não de agregação, na verdade, de adesão plaquetária, né? Que é quando a plaqueta está se aderindo ao fator de von Willebrand. Então, na primeira etapa aqui, a gente tem essa adesão. Ela se ligou aqui, ó, esse receptor dela se ligou ao fator de von Willebrand. Do lado aqui a gente tem outra plaqueta. Também, né? E aí o que acontece na ativação plaquetária? Ela começa a expressar maior quantidade desses receptores de GP1A. E aí elas favorece mais que ela se ligue ao fator de von Willebrand. Né? E aí, ele está se ligando aqui no fator de von Willebrand e a gente conseguiu aderir ali as primeiras plaquetas. Né? Essas plaquetas elas vão se ativar e aí elas vão começar a produzir uma grande quantidade, né? De jogar os grânulos ali. Produzir não, né? Já está produzido, porque ela não tem DNA, né? Já vai secretar ali o ADP, a tromboxana, né? Que vai ativar ainda mais a plaqueta, a serotonina, que vai aumentar a vasoconstrição, e o cálcio. Um dos fenômenos que acontece na ativação plaquetária, vamos dar um zoom aqui, ó, é a expressão de um outro tipo de receptor. É o chamado, puxar ele para cá, ó, GP2/3. Também é uma deficiência importante em termos de função plaquetária. As duas plaquetas expressam, ó, esse receptor. E o que esse receptor faz com as plaquetas? Permite que uma se ligue na outra através do quê? Através daquela proteína que a gente tem em torno de 4% dentro do nosso sangue, o fibrinogênio. Então, repare que o fibrinogênio ainda não é fibrina, mas ele já tem uma função importante nesse momento da agregação de uma plaqueta com a outra. Então, deficiências genéticas de fibrinogênio são muito graves, porque a gente tem problema de adesão plaquetária e a gente tem problema de coagulação lá no final, que a gente vai chegar lá. Então, peraí que eu acho que eu retornei demais aqui, perdão. Deixa eu desenhar aqui de novo, né? O GP aqui do lado, ó. E aí a gente tem aqui o fibrinogênio fazendo aqui essa ponte entre as duas plaquetas.
E aí agora a gente tem o quê? Um monte de plaqueta sendo ativada e um monte de plaqueta expressando esse GP2/3. E como a gente tem muito fibrinogênio e a gente tem um monte de plaquetas expressando isso, o que vai acontecer? Elas ficam agora num formato mais dendrítico, tá, gente? Eu não desenhei ali só para ficar mais bonitinho e redondinho. E aí o que vai acontecendo? A gente vai juntando plaqueta aqui, ó, nessa região. Todas elas ali com o seu receptorzinho lá, ó, GP, GP. Então, todas elas ali muito bem aderidas, né? E aqui no meio desse receptor a gente tem o fibrinogênio. Então, recapitulando, a gente começou lá com o fator de von Willebrand, aqui embaixo, em amarelo, secretado pelas células endoteliais. Então, o fator de von Willebrand se deposita ali no colágeno e aí ele serve como um gancho para as plaquetas ativadas agora vão se aderir. A plaqueta se adere via esse GP1A e aí, via GP2/3, ela se liga na outra plaqueta. Então, essa é a segunda etapa, eu tinha desenhado aqui a adesão, e aí a gente tem essa segunda etapa mediada por esse receptor aqui, que é a agregação. Uma grudou na outra, né? E aí vem juntando plaqueta aqui, né? Continua juntando plaqueta. Por que vai juntando? Porque uma ativa a outra, que ativa a outra, e aí essa quantidade de ADP, tromboxana, serotonina e cálcio nessa região é muito grande. Mas ela é só nessa região. Aqui a gente tem o fator de von Willebrand, é onde ela vai estacionar. E aí, à medida que a plaqueta redondinha vai passando aqui, ela é ativada, e aí ela fica naquele formato dendrítico, ó, e ela vai se juntando aqui com as suas outras ali companheiras. E aí a gente forma o tampão, formamos ali o tampão plaquetário. Funciona? Funciona bem, mas ele é muito frágil. Ele ainda não tem a fibrina lá, ele tem só o fibrinogênio ligando a plaqueta na outra. Ele não segura tão bem assim, né? A gente teve ali a vasoconstrição, a gente começou ali o fator de von Willebrand, estimulamos ali a adesão plaquetária, depois a agregação plaquetária e formamos o nosso tampão plaquetário. Então, a gente já conseguiu, pelo menos, reduzir a perda de sangue. Já conseguimos reduzir bastante o tampão plaquetário, né? Ele tem que ser resolvido rápido, porque ele pode se soltar aqui muito fácil. Então, a gente tem que fazer essa rede de fibrina logo. Por quê? Porque a rede ela vai juntar tudo aquilo ali. Ela vai colar, vai juntar o tampão plaquetário, não vai deixar escapar nada, não vai deixar escapar plaqueta, não vai deixar escapar nada, porque a gente não quer que esse trombo, né, saia ali daquela região e vá se aderir em outro lugar e pode provocar ali uma série de problemas, tá? Então, gente, esse é a formação do tampão plaquetário, então é uma sequência de eventos, tá bom? E aí a gente vai andar um pouquinho mais para frente, e aí a gente vai para a nossa terceira etapa. Ou quarta, deixa eu ver. Espasmo, tampão, terceira. Cascata. E aí a cascata da coagulação. A gente tem essas proteínas lá sendo produzidas pelo fígado, né? Agora eu vou ter que fazer um rombo um pouco maior aqui. Só um momentinho. Tá. Tem que desmarcar aqui. Isso, já desmarcou. Vamos lá. Ó, então, lesão aqui de novo. Temos aqui a célula endotelial lesionada. Vamos desenhar de novo para a gente não esquecer. Fator de von Willebrand. Lembrando que é uma doença importante, né? Ausência de fator de von Willebrand. Desenhar amarelinho. Tá? FVW. Fator de von Willebrand. E aí a gente tem nossas plaquetas.
elas se depositaram aqui, que é a etapa de adesão plaquetária, e aí, junto com a adesão, elas foram se agregando através do GP2A3B, e a gente tem a mesma etapa que a gente parou anteriormente, que é o tampão plaquetário. Então, a gente tem o tampão plaquetário formado. E agora a gente tem um detalhe na coagulação que eu acho que faz muita falta para lá na frente a gente entender qual que é o mecanismo de ação da varfarina. Por exemplo, né? A varfarina, ela é ali um inibidor da vitamina K. E o que a vitamina K faz? Né? Então, essa etapa ela é extremamente importante para a gente entender o que acontece com o processo de coagulação. O processo de coagulação, pessoal, ele é extremamente dependente da membrana plasmática. E a gente vai ver que é da membrana plasmática da plaqueta e da membrana plasmática do fibroblasto, quando a gente chegar ali na frente. Então, lembrando um pouquinho da sua aula lá de biologia celular, que seu professor falava que os fosfolipídios de membrana da parte externa, né, que estão voltados para o lado de fora da célula, que eles são diferentes dos fosfolipídios de membrana da parte interna, né, e que raramente acontece o que a gente chama de flip-flop, que é quando um fosfolipídio que está em contato com o citoplasma, ele vai para ficar em contato com a parte externa. Então, a membrana plasmática da plaqueta ela é assim, no estágio normal. Vou desenhar aqui só 4 fosfolipídios. A plaqueta inativada, ela é desse jeito assim. Quando ela está inativa, no estágio natural dela. Aqui, esse fosfolipídio aqui é a fosfatidilcerina. Ele é bastante negativo. Então, esse aqui é o estágio inativo. Quando essa plaqueta ela é ativada, pelo processo de lesão, né, pelo contato com o fator de von Willebrand, com o contato com citocinas, né, com tudo que está sendo produzido ali na região, ela ativa enzimas, são as chamadas flipases, que fazem o que a gente chama de flip-flop. Que é o que a gente vai passar esses fosfolipídios negativos e eles vão se misturar ali com os fosfolipídios positivos. Isso é importante por quê? Porque a carga negativa agora ficou do lado de fora. E isso é uma característica extremamente importante da plaqueta. Ó. Ela foi ativa e aí ela acumulou esse monte de carga negativa aqui do lado de fora. E aí o que vai acontecer? E aí essa carga negativa, não só essa carga negativa, como outras proteínas ali, que na verdade nem é uma proteína, é um ácido carboxílico, se eu não me engano, também de carga negativa, vai ativar um dos primeiros fatores de coagulação produzidos lá pelo fígado. Então vamos lembrar dele aqui, que isso aqui é mais ou menos um fígado, tá, pessoal? Tem que fazer os desenhos, parece uma Moby Dick, mas é um fígado, tá? O fígado está produzindo ali vários fatores de coagulação. Um desses fatores, que vai ser o primeiro fator que a gente vai falar da vinha intrínseca. Por que é a vinha intrínseca? Porque tudo que está acontecendo aqui agora está dentro do vaso sanguíneo. A gente ainda não falou de nada ativando a coagulação do lado de fora, tá? Porque aí a gente tem a ver com o fator tecidual, que é um fator que está no tecido. Então, ele está produzindo aqui o que a gente chama de fator 12, entre outros. Mas vamos focar primeiro no fator 12. O fator 12 estava passando ali pela circulação e encontrou esse monte de carga negativa aqui. Aí, o que acontece com o fator 12? Em contato com essa carga negativa, ele vai ficar ativo. E se transforma num fator 12 ativo. E esses fatores da coagulação, eles são enzimas, né, que são proteases, né? Ou seja, uma enzima que vai quebrar uma proteína. Eles são os zimógenos, eles estão no estágio inativo, quando eles entram em contato com algum elemento que pode os ativar, no caso aqui, uma carga negativa, eles passam para o estado ativo e aí essa enzima começa a ficar funcional, né? E aí a gente tem o fator 12 ali ativo.
que o fator 12 vai fazer? O fator 12 vai atuar, vou desenhar de outra cor aqui, no fator 11, ativando o fator 11. Então, a gente tem 12 para o fator 11. Então, vai seguir na sequência normal. Ativou o fator 11 ativa o fator 10? Não. E aí a gente tem que dar uma pausa, que depois, no final, a gente faz uma regrinha lá para a gente entender como que é uma maneira mais tranquila de decorar isso. A gente pula o 10. O 10 ele é fator comum das duas vias. O fator 11 ele vai ativar o fator 9. Só que ele ativa o fator 9 de uma forma que o fator 9 ele vai aqui, ó, se depositar em cima da plaqueta. 9 e x. E aqui a gente tem o fator 9 ativado. Então, ele depende de elementos que a vitamina K colocou nele lá no fígado. Senão, ele não consegue se aderir à plaqueta. Por isso que a varfarina é um ótimo anticoagulante, porque ela impede que esse fator 9... Deixa eu desenhar de outra cor aqui, só para não confundir. Por isso que esse fator 9, né, ele é um fator dependente de vitamina K. Ele ganha lá um grupamento que permite que, quando a plaqueta esteja negativa, que ele vá se ligar aqui na plaqueta. Então, aqui a gente tem, ó, aqui a gente tem um fator 9, e aqui a gente tem o fator 9 ativo. Muito companheiro desse fator 9 é o fator 8. E aí, quando o fator 9 se liga ali, ele dá um local para o fator 8 se ligar. E aí a gente tem agora o fator 8 ativo. Certo? O fator 8 aqui, que vai se ativar também. E aí a gente formou um complexo. Formamos um complexo enzimático que vai ativar uma outra proteína. Qual proteína que é essa? O fator 10. Que aí a gente vai chegar lá, ó. Isso tudo acontecendo na membrana da plaqueta, ó. E aí a gente tem aqui um fator 10. O fator 10 ativo vai se ligar com o companheiro dele, que está sempre junto, para formar um outro complexo, que é o fator 5. Formamos agora esse outro complexo, ó. E aí o fator 5 vai atuar na protrombina. Transformando a protrombina em trombina. E aí o que a trombina faz? A gente tem aqui no nosso sangue, aquilo que a gente falou lá atrás, vou desenhar da mesma cor, né, de roxinho, a gente tem o fibrinogênio. Em grande quantidade, né? Ele estava aqui também, ó, ligando as plaquetas. E aí a trombina atua no fibrinogênio. Nossa, esqueci, peraí. Fibrinogênio, transformando o fibrinogênio em fibrina, que é uma rede. Isso daqui é solúvel e ele começa a se ligar um no outro, ó. E isso daqui é insolúvel. Começa a formar polímeros de fibrina. Um fibrinogênio ligando, uma fibrina agora ativa, né? Se ligando uma no outro. O que acontece? A trombina tira um pedaço do fibrinogênio e aí isso permite que monômeros de fibrina se liguem em outra fibrina. E além disso, a trombina ativa o fator 13. E o que o fator 13 faz de tão importante? A gente tem vários assim, ó. Vários agora polímeros de fibrina. O fator 13 vai fazer o que a gente chama de ligação cruzada. Vai transformar essa fibrina
numa rede. E aí, como a gente tem um grande estudo acontecendo aqui em cima da plaqueta, tá? Eu desenho a trombina para cá, tá, gente? Porque não coube aqui, mas isso está acontecendo em cima da plaqueta. E o que acontece? É como se a rede caísse em cima da plaqueta. Então, repara, o fibrinogênio está passando, a gente tem a plaqueta embaixo, e aí a trombina está ali ativando o fibrinogênio, mais o fator 13, vai formando essa rede, ela vai pesando, à medida que ela vai pesando, ela vai, né, ela vai ficando insolúvel, pesada, e aí ela vai caindo aqui em cima da plaqueta, ó, onde a gente tinha aquele tampão plaquetário. Demais, né? E aí a gente vai formando essa rede aqui, ó, em cima da plaqueta. E agora não sai mais nada daqui. E agora é difícil tirar a plaqueta daqui, porque é muita proteína. E uma ligada na outra. E aí a gente consegue vedar ali eficientemente o vaso sanguíneo. Então, tudo acontecendo dentro do vaso sanguíneo, essa é a via intrínseca. Então, ela depende de todos esses fatores. A gente começou lá com o fator 12. Fator 12 passou ali perto ali da carga negativa, se transformou em fator 12 ativo. Fator 12 ativo ativa o fator 11, e aí a gente pula o 10. Fator 11 ativa o fator 9, se deposita na plaqueta, vai se juntar com o fator 8 e vai formar um complexo proteico que vai ativar o fator 10, que vai formar um complexo com o fator 5, tudo isso na membrana da plaqueta, né? O fator 10 somado ao 5 vai ativar a trombina, que é também chamado de fator 2, que foi o segundo a ser descoberto. A trombina vai transformar o fibrinogênio em fibrina, e aí o fibrinogênio também é chamado de fator 1 às vezes. Transformou o fibrinogênio em fibrina, vem o fator 13 e forma a ligação cruzada. Fez a ligação cruzada, essa rede cai em cima ali do trombo plaquetário, e aí a gente tem isso aí totalmente vedado ali, né, para impedir realmente ali que nada disso se perca, tá? E aí, por que eu pulei a via extrínseca? Porque a via extrínseca ela é muito fácil, né? A via extrínseca, elas acontecem todas ao mesmo tempo, tá? Elas acontecem as duas ao mesmo tempo. Eu vou desenhar ela aqui só para a gente entender como que elas intercalam entre si e como que a gente faz aí para tentar decorar isso de uma forma melhor, né? Mas aí quando a gente entende, né? Realmente é muita proteína para decorar, pessoal. Mas quando a gente entende, a gente sabe o que está acontecendo. Então, isso que é o mais legal. Então, a via extrínseca, ela depende do que a gente chama de quê? De alguma coisa fora da coagulação, ou fora da circulação, perdão. Essa coisa fora da circulação é o que a gente chama de fator tecidual. Acho que vou ter que apagar mais aqui, peraí. O fator tecidual é uma proteína que ela pode ser secretada, normalmente ela é secretada em processos inflamatórios, mas normalmente ela fica depositada sobre células que possuem fator tecidual. E depois vocês dão uma olhadinha em quais células que têm fator tecidual. A mais conhecida é o fibroblasto. Então a gente tem aqui, ó, fibroblasto. A gente teve uma lesão tecidual ali, né? A gente teve o rompimento, aí a gente teve todos aqueles eventos novamente acontecendo, e aqui a gente tem o fibroblasto. Agora a gente tem um fator tecidual exposto. A gente tem as plaquetas sendo ativadas, produzindo aquele monte de... secretando aquele monte de grânulo. A gente tem o tampão plaquetário sendo formado, e a gente tem aqui o fator tecidual. Vou até desenhar uma plaqueta aqui do lado, para a gente ver como que isso intercala entre si. Aqui a gente tem uma plaqueta, que está aqui, né? Conectada aqui no von Willebrand. Fator de von Willebrand. E aqui a gente tem o fator tecidual. O que o fator tecidual faz? Pô, não podia ter colocado ele do lado de cá, peraí. Tem que apagar aqui rapidinho, só tirar aqui o nome, que vai entrar mais uma proteína aqui. Então aqui a gente tem o fator tecidual, ó. Fator tecidual. O que o fator tecidual faz? O fator tecidual, ele vai se juntar ao fator 7, né? Ele vai ativar ali o fator 7 da coagulação. E aí chega o fator 7 da coagulação, passando por aqui também,
se deposita aqui na membrana plasmática. E aí a gente tem um fator 7 agora ativo. Fator 7A ativo. A via extrínseca é só isso. E aí o que acontece com esse fator 7 ativo? Aqui a gente tem o V7 ativo. O V7 ativo, ele tem ele promove duas ativações importantes. Uma é a do fator 9, e aí vai depositar mais fator 9 aqui. Vocês lembram o que o 9 faz, né? O 9 se liga no 8 e vai ativar a via comum, que é o fator 10. Além do 7 ativo ativar o 9, ele também promove a ativação do fator 10. Tá? E aí, quando tem os dois fatores, aí a gente tem o fator 10 ativo, né? O que o fator 10 faz? Fator 5, né, que já vai se ligar aqui do lado. Fator 10 mais o fator 5. E aí a gente tem a formação da ativação da protrombina, de protrombina para trombina, e aí a gente culmina lá na formação do fibrinogênio da rede de fibrina. Então a gente tem uma via comum. Essa que é a via extrínseca, que começa ali com o fator 7. Na verdade, começa com o fator tecidual, então depende de um elemento tecidual, que é o que está ali na célula portadora de fator tecidual, mais conhecida ali o fibroblasto. Fator tecidual, junto com o fator 7A, formam um complexo que vai ativar tanto o 9A, né, como a formação do 10. Aqui a gente tem a via intrínseca. Mas lembrando, né, que a via intrínseca começou lá com o fator 12, que ativou o fator 11, e aí a gente pula o fator 10, que é o fator comum, fator 11, 9, 8, vai para o 10, 10 mais 5, tá? E aí a gente chega na via comum, que é o fator 10, ligado ao 5A, e ativação da protrombina. Um jeito de decorar isso, a extrínseca é fácil, a gente tem 7 mais 3 é igual ao quê? 10. O X marca o local. Do lado de cá, a gente tem o quê? 12, 11, o 10 a gente pula, 9 com 8, X. Chegou no X, a gente tem a via comum, né? O X se liga ao 5, os dois juntos ativam o 2, que é a protrombina, que ativa o 1, que é o fibrinogênio, transformando ali o fibrinogênio em fibrina. Então, aqui a gente tem a extrínseca. E aqui a gente tem a intrínseca. Mas lembrando que uma alimenta a outra. O objetivo total disso daqui é a gente aumentar a quantidade de trombina. Porque a trombina vai converter o fibrinogênio. Você lembra lá no final que eu falei que a trombomodulina controla a função da trombina? E isso é muito interessante, porque quando o processo inflamatório vai se resolvendo, quando a gente para de produzir TNF, a gente para de produzir IL-1 e a gente para de produzir IL-6, a trombomodulina volta a ser hiperexpressa, ou seja, ela começa a aparecer de novo na célula endotelial. E aí a trombina para de ativar o fibrinogênio e começa a desligar a coagulação. E aí a gente vai começar a ativar a proteína C e aí a gente tem a coagulação se resolvendo. Então, dentro da coagulação, a própria trombina funciona ali, lá no final, com um feedback negativo, né? Então, a gente vai chegar lá que a gente já está quase terminando. Para terminar isso, né, essa questão aqui, a gente já terminamos ali, formamos ali a rede de fibrina, a gente tem a quarta etapa, que é o que a gente chama de retração do coágulo. A gente vai ter a retração daquele coágulo. E o reparo, né, tecidual. Né? Junto ali com a retração do coágulo, a gente vai ter
o reparo ali tecidual. Então, o que vai acontecer? Então, de novo aqui, não vou desenhar tudo de novo, né, a gente já está quase terminando, gente. Então, a gente teve lá, né, a gente teve a grande agregação plaquetária, ativação de via intrínseca e via extrínseca, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Lembrando que a plaqueta está aderida aqui no fator de von Willebrand. E a gente tem já a rede de fibrina. À medida que o processo inflamatório vai se resolvendo, se você lembrar da aula passada, os macrófagos, as próprias plaquetas e as células endoteliais começam a produzir fatores de crescimento. Fatores de crescimento. Quais fatores de crescimento importantes aqui para o nosso caso? PDGF e VEGF. O fator de crescimento faz a célula entrar em mitose. O PDGF estimula normalmente a musculatura lisa. A musculatura lisa, se ela foi lesionada, ela vai entrar em mitose e a gente vai reparar ali o músculo liso. O VEGF vai atuar diretamente na célula endotelial, estimulando ali a proliferação para a gente, né, resolver esse problema. E além disso, as plaquetas elas estão grudadas umas nas outras, né? Elas vão começar a se contrair. Uma vai começar a puxar a outra. Como elas estão ligadas aqui ao endotélio, elas vão começar a puxar o endotélio. Então, isso que é a retração do coágulo. Ela vai puxando ali o endotélio, né, vai aproximando ali o endotélio, né, e aí, ao mesmo tempo, esse endotélio ele vai se proliferando. Vou desenhar mais ou menos aqui assim, né? Ela vai meio que puxando o endotélio de cada lado ali. E aí, junto com os fatores de crescimento, o endotélio vai proliferando. É como se fosse um ponto mesmo, né? Um ponto de sutura. Né? A ideia, a própria plaqueta faz isso, ela vai puxar o endotélio dos dois lados ali, a gente tem um monte de plaqueta contraindo, né? Ela diminui bastante de tamanho quando ela está ativa, e aí ela vai puxando o endotélio, junto com o fator de crescimento, esse endotélio começa a se proliferar, e aí a gente tem a retração do coágulo. O coágulo era muito grande, ele retrai, e o endotélio prolifera ali por cima, e aí a gente tem, né? E a gente meio que liberou aqui já o vaso sanguíneo. A gente só tem que resolver o problema desse coágulo agora, para a gente encerrar o nosso processo de coagulação. E aí a gente vai passar por um processo chamado de fibrinólise. Que é o quê? Que é essa quebra da fibrina. A gente tem ali uma fibrina, a gente tem lá os macrófagos prontos ali para remover essa fibrina. E o que acontece? O próprio tecido endotelial, ele começa a expressar uma proteína que é uma proteína extremamente importante, que é chamada, vou desenhar aqui em cima, acho que fica melhor, gente. Uma proteína de membrana também, que é a chamada TPA, que vem do inglês, né, que é o ativador de plasminogênio tecidual, né, mais voltado aqui para dentro, lá do tecido. O TPA ele é tão importante que ele é utilizado em derrame para tentar ali dissolver coágulos, né? Eu esqueci o nome do medicamento agora, mas é o ativador de plasminogênio tecidual. O que o ativador de plasminogênio faz? Ele ativa o plasminogênio. O plasminogênio chega aqui, ó, que é uma proteína que a gente tem no sangue também. Plasminogênio. E vai transformar ele em plasmina. Vou desenhar a plasmina aqui assim com a boquinha. Um olhinho aqui, ó, uns dentes. O que a plasmina faz? A plasmina, ela gosta de degradar fibrina, perdão. Ela vai começar a degradar a fibrina. E lembra que a fibrina tinha formado aquelas ligações cruzadas? Que era uma ligação assim, ó. Naquele formato de rede. E aí liga aqui em cima, liga aqui assim, liga aqui assim. Dentro dessas redes, se a gente der um zoom aqui, a gente tem aquela que a gente chama de
terminal. Ó. Tem uma ligação mais ou menos assim. Ó. Entre essas ligações de fibrina, aqui a gente tem um Ezinho, essa parte eu não me lembro direito. Mas a gente tem essas formações D-terminais entre uma rede de fibrina e outra. E o que acontece com a plasmina? A plasmina vai quebrando tudo isso aqui de volta, ó. E aí o que sobra? Sobra isso aqui, ó. Repara que a gente tem dois Ds. Como é que chama isso? D-dímero. É por isso que o D-dímero aumenta, né? Quando a gente tem um processo de coagulação, que é normal. Porque a gente está quebrando a fibrina e a gente está liberando esses fragmentos aqui, que são esses dois Dzinhos aqui ligados. Então, toda vez que o D-dímero está elevado, isso indica aí que a gente está tendo o quê? Degradação de fibrina. Se a gente está tendo degradação de fibrina, é porque a gente teve um processo de coagulação acontecendo em algum lugar. Por isso que ele está sendo bastante utilizado para o diagnóstico da coagulação intravascular disseminada, a CID. Porque, como a gente tem a formação de coágulos espalhados pelo corpo, o D-dímero está se apresentando mais alto. E isso é bem comum na sepse, é bem comum em grandes traumas, né? Isso acontece por quê, pessoal? Isso acontece porque a gente tem uma grande quantidade de TNF-alfa circulando, a gente tem uma grande quantidade de plaqueta sendo ativada por outros mecanismos, né? E à medida que a plaqueta vai sendo ativada, ela vai grudando uma na outra, e se ela vai grudando uma na outra, a gente tem fibrinogênio de sobra. A própria plaqueta, quando ela está ativada, ela vai realizando aquele flip-flop de membrana, então mesmo que a gente não tenha lesão, né, ela vai se ativando dentro da coagulação, por conta do excesso de TNF, de L1, que reduz também a trombomodulina, aumenta a secreção de fator tecidual, e aí ela vai se ativando, e à medida que ela vai se ativando, ela vai ficando negativa, e aí a gente tem a ativação tanto da via intrínseca, né, como da via extrínseca por via do fator tecidual. E como a gente tem essas citocinas, essa chuva de citocinas passando aí por todo o organismo, ela vai se agregando em vários locais. E à medida que ela vai se agregando em vários locais, né, que ela vai se acumulando em diferentes locais, chegamos no final. Isso vai fazendo o que com os fatores da coagulação? Isso vai reduzindo a quantidade de fator da coagulação, vai consumindo os fatores da coagulação. Então, o interessante da coagulação intravascular disseminada é que ela parece que ela é meio contraditória. A gente tem um aumento da coagulação dentro do sangue, mas a gente tem uma redução dos fatores de coagulação, porque o fígado não vai dar conta de produzir. Então, a gente tem uma tendência a sangramentos, mesmo com a formação de coágulos. Né? A terapia é com a heparina, para tentar mesmo reduzir a formação desses coágulos, mas a chance de sangramento ela é muito grande. E como que a gente faz aí o controle laboratorial desses mecanismos? A gente tem dois testes que são os mais comuns. A gente tem o tempo de protrombina, que é o TP, tempo de protrombina. Protrombina. Então, o nome diz mais ou menos o que ele faz, né? Que é o objetivo de todos os testes, na verdade, é ver o tempo que leva para a trombina ficar ativa e formar ali a rede de fibrina. Então, o que tem nesse teste de protrombina? Ele já dá para você, já vem no reagente do teste, fator tecidual, fosfolipídio de membrana. Antigamente era feito de cérebro de coelho, mas hoje é sintético. E o cálcio. Então, isso é dado para você, isso é no reagente. Isso está no reagente do produto. Então, aí, quando você joga lá esse conjunto aqui, vou desenhar só o fosfolipídio de membrana e o fator tecidual. O fosfolipídio de membrana fornece aqui a base para o fator tecidual, certo? Aqui a gente tem o fator tecidual. E o que acontece? Se o paciente tiver o fator 7 em boa quantidade, o fator 7 vai ser ativo, fator 7A ativo. Lembrando que o fator tecidual também é chamado de fator 3. Né? E o que acontece? 3 mais 7, 10. A gente ativa a via comum. 10 mais 5, e vai ativar a trombina, que é o 2, e vai formar uma rede de fibrina.
E aí o aparelho mede o quê? Por luz, por passagem de luz, o tempo que demora para formar essa rede de fibrina. Então, essa aqui, qual via que é? É extrínseca, que é uma via muito rápida. Isso aqui, valor de referência em torno de 30 segundos. Mas para padronizar internacionalmente, porque a gente tem muita diferença de reagente, né, isso pode ser transformado em RMI, Relação Normatizada Internacional. É um padrão de tempo de trombina lá, de protrombina, de um reagente padrão ouro, que faz uma conta lá no aparelho e te dá um valor de RMI, que vai de 0,5 até 1,5. Então, é o valor normal, se eu não me engano. Então, o que esse caminho mede? Ele mede se o paciente tem o quê? Fator 7, se ele tem fator 10, fator 5, como que está a trombina e como que está a fibrina. Então, repare que ele não vê a função plaquetária. Então, ele não consegue avaliar a função plaquetária. Tem pacientes que têm alterações plaquetárias que podem vir alterar, mas ele não avalia a função plaquetária. Ele nem usa sangue, ele usa plasma. Ele usa o plasma coletado, que é o quê? Que é só, não é nem o soro, né? É só o que não deixa coagular. A gente pega o sangue sem coagular e remove a parte de cima dele, que é o plasma. Ele tem todos os fatores da coagulação. Então, o tempo de protrombina, ele é um excelente exame, mas para verificar fator de coagulação. Ele não tem nada a ver com fator plaquetário. Fator plaquetário é um outro tipo de exame, né? Teste plaquetário, né? Que são exames que não são tão difundidos assim, porque são exames um pouco mais caros, né? A gente faz, né, teste de sangramento, que é muito inespecífico, né? Que é aquele do dedinho, você fura o dedo, e aí você vai medindo de 30 em 30 segundos, né? Extremamente inespecífico, só em casos assim, em paciente com deficiências plaquetárias muito graves, que a gente consegue pegar alguma coisa alterada ali, né? A gente tem que aumentar, difundir aí os testes plaquetários, baratear esses testes plaquetários, porque eles são extremamente importantes. E a gente tem o outro teste, que é o tempo de tromboplastina, TPA, tempo de tromboplastina, tempo de tromboplastina ativada. Perdão aqui, peraí. Tempo de tromboplastina ativada. E aí muda um pouco ali, né, o reagente. O reagente dele tem o quê? Tem fosfolipídio. Por que tem o fosfolipídio? Porque depende, né? Você lembra lá que o fator de coagulação, ele depende para ele depositar na membrana plasmática. E aí, a pessoa que está tomando varfarina, esses testes vão estar alongados, né? Ele que é para durar 30 segundos, uma pessoa que toma varfarina demora 1, 2 minutos para coagular. Por quê? Porque o fator da coagulação ele não vai conseguir se depositar no fosfolipídio por conta daquela inibição, né, da vitamina K. E aí consegue ajustar a dose direitinho ali. A gente tem fosfolipídio e a gente tem sílica carregada negativamente. Para aumentar a atividade do teste. Então, o objetivo dessa sílica carregada negativamente é ativar aquele fator 12. Então, quando o fator 12 entra em contato aqui com a sílica carregada, né? Fator 12. Deixa eu desenhar sem bolinha, né? Senão fica mais fácil. Fator 12 entrou em contato com essa sílica carregada. O fosfolipídio vai ser importante mais na frente. Fator 12 ativa o fator 11, se o paciente tiver. Fator 11 ativa o fator 9, se deposita aqui no fosfolipídio, ó. Se liga ao fator 8, e aí a gente tem o quê? A via comum. Então, a ideia desses dois testes, né, é você ali pegar da melhor maneira possível as duas vias ali, tanto a via intrínseca como a via extrínseca. Então, a gente consegue ter uma boa noção de como que está. A gente não consegue saber, nesse formato de teste, a gente não consegue saber qual que é o fator de coagulação que está deficiente. Mas a gente consegue pegar deficiências em fatores de coagulação, mas a gente não consegue pegar problemas plaquetários, né? Fator de von Willebrand, deficiência de von Willebrand, se a gente voltar lá atrás, né? Se a gente voltar aqui, tudo isso depende de fator plaquetário. Ficou grande, hein, gente? Olha que legal. Então, cada uma dessas etapas aqui, né, são etapas aí extremamente importantes que pode provocar aqui uma deficiência. Por exemplo, aqui, naqueles testes lá, a gente não consegue pegar deficiência de fator de von Willebrand.
se tiver uma deficiência genética de produção de von Willebrand, você não vai conseguir saber por aquele teste, né? Vai ser um problema de agregação plaquetária. Deficiência de fibrinogênio. Deficiência de fibrinogênio até pega um pouco lá. Ajuda também. Deficiência desses receptores aqui, GP2, GP1A, problemas genéticos também não consegue dosar, né? Outros defeitos plaquetários que podem surgir também, né? Não consegue. Mas as hemofilias, né? Consegue pegar bem, né? O próprio controle de tratamento consegue pegar bem. Ele ajuda bastante no controle também da heparina, né? Naquele controle de utilização de heparina, né? Porque a heparina, ela ativa a antitrombina 3, e aí a heparina, ao ativar a antitrombina 3, a heparina desliga fator 9 aqui, ó, um pouquinho embaixo aqui, ó. A heparina, por exemplo, atua aqui. Na verdade, a antitrombina, né, o AT3, mas que foi ativada pela heparina. Então, esse teste vai ter um prolongamento, não só o fator 9, aqui também, ó, o fator 5, a gente tem aqui a antitrombina 3. A trombomodulina, que ativa a trombina a produzir mais proteína C, também é um bom local, né, porque ela desativa, deixa eu lembrar aqui, tem a minha anotação, fator 5 também, ó, proteína C. Então, a gente consegue pegar bastante coisa com esses testes, mas tem que ter sempre isso em mente, que, né, a questão plaquetária vai ficar ali deficiente para esse tipo de teste, né? E aí a gente tem outros testes que medem a função plaquetária. Às vezes as plaquetas têm problemas de grânulo, né, de degranulação, e aí são testes bem mais caros, são testes difíceis de fazer, e a gente tem alguns testes indiretos aí que são bem inespecíficos, mas que vira e mexe consegue pegar aí alguma coisa. Gente, vou dar uma olhadinha aqui nas dúvidas do pessoal aqui do YouTube e já volto para vocês aqui da comunidade. Então, pessoal do YouTube, alguma dúvida, pessoal? Uma pergunta da Carol aqui, Carolina, se o fator fala que é uma quimiocina para plaqueta desativada. Então, Carolina, é isso mesmo. O fator de von Willebrand, o que é uma quimiocina? É alguma coisa que vai atrair a célula, né, ou no caso, uma plaqueta para aquela região. Então, quando a gente tem fator de von Willebrand, as plaquetas elas vão acabar se aderindo ali aonde tem o fator de von Willebrand, onde tem o fator de von Willebrand depositado. Então, ela é, sim, uma quimiocina para atrair as plaquetas desativadas, e isso vai estimular também a ativação plaquetária. Então, do ponto de vista clínico, né, o que é pior na CID? Que é os coágulos ou a falta de reposição de fatores de coagulação. Uma ótima pergunta, Carolina, e eu não sei te responder, de falar a verdade. Eu acredito que seja principalmente a formação dos coágulos, né? No caso da CID, a formação dos coágulos ela é bem problemática, porque esses coágulos eles vão se agregando em pequenos vasos sanguíneos, né? Em microvasos sanguíneos, principalmente aí onde a gente tem etapas de filtração, como, por exemplo, no rim. E aí, quando esses coágulos começam ali, isso vai gerando uma certa hipóxia e vai ativando cada vez mais o processo inflamatório. Não é à toa que a heparina é utilizada, né, para tentar aí reduzir essa questão aí da coagulação, né? A falta de fator de coagulante, né, as hemorragias, elas podem acontecer, mas elas não são tão comuns assim. Acontece rompimento de microvasos, sim, por conta disso, né? Mas eu acho que a formação de coágulos ela é muito mais importante. Na época do meu doutorado, a gente viu isso bastante, né, nos nossos camundongos lá, esses acúmulos de trombos, né? A gente fazia uma sepse intestinal, a gente via muito esse acúmulo de trombos, principalmente no rim e no fígado, né? E isso pode levar a uma falência múltipla de órgãos aí, por conta, né, de tudo que isso vai cometer com esse acúmulo aí de coágulos, né, em vários locais. Então, o problema da CID é um problema muito grave, é um problema muito difícil de tratar dentro desse contexto, né, de chuva de citocinas e de sepse, né? E agora, no caso da Covid-19, que não é tão comum, né, a gente ver sepse viral, é mais comum a sepse bacteriana, mas isso é um problema, assim, realmente um problema muito grave por conta de todos esses problemas na coagulação, né, que vai provocar aí, pode levar tanto a pró-coagulação como a anticoagulação. Então,
Mais alguma dúvida, gente? Exatamente, a trombocitopenia idiopática é exatamente por causa desse excesso de coagulação, né? Você vai juntando coágulo ali, a medula óssea ela não vai dar conta de produzir muita plaqueta, né? Apesar de a capacidade do megacariócito de produção de plaqueta ser muito grande, né? E por conta de ser uma infecção viral, normalmente a gente tem uns infiltrados inflamatórios na medula óssea, principalmente de linfócito T CD8. E aí isso dificulta a funcionalidade da medula óssea. Esses infiltrados inflamatórios que acontecem na medula óssea, né? E acaba provocando aí essa trombocitopenia, que é essa redução de plaquetas, né? Mas a primeira preocupação ela é sempre por conta desse excesso de formação de coágulo. Acaba que a trombocitopenia, né, e a falta de fator de coagulação, ela se torna um evento posterior, né, à medida que esses coágulos eles vão se acumulando. Beleza? Ótima pergunta, excelente pergunta. Muito obrigado, Carolina. Então, gente, muito obrigado aí ao pessoal do YouTube. Lembrando que o vídeo fica disponível até a semana que vem. Foi bem legal essa aula, passou de 1 hora aí, mas eu acho que a gente conseguiu ver todos os aspectos aí da coagulação. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao medicamento, ou em relação a alguma doença, me manda uma mensagem no Telegram, ou me manda uma mensagem direct lá no Instagram. Semana que vem eu posto ali um videozinho no IGTV também, de um mecanismo rápido ali da coagulação, né, só para a gente manter isso claro. E aí, quinta-feira que vem, eu acho que a gente vai fazer uma aula aí sobre síndrome metabólica, e depois a gente fala de diabetes tipo 2, só para a gente dar uma saída desse aspecto aí, que também tem alguns aspectos de coagulação importantes. Estou madurando a ideia ainda da próxima aula, mas pode ser que seja síndrome metabólica com diabetes. Então, muito obrigado aí, a todos vocês aí do YouTube. Vou voltar agora a falar com o pessoal da comunidade, tá bom? Então, o pessoal do Zoom aí, me aguarde que eu estou chegando, e a gente conversa um pouquinho mais. Muito obrigado, vou encerrar a transmissão, foi um prazer conversar com vocês e até a semana que vem.